Olá, hoje eu vou começar este vídeo te fazendo uma pergunta. Será que existe uma ciência para ficar rico? Será que existe um passo a passo? Será que existe um processo que se você seguir, você vai se tornar uma pessoa rica? Você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida? Você vai alcançar a realização dos seus desejos, a realização dos seus sonhos e dos seus objetivos? Será que existe essa ciência? Pois saiba que sim, e essa ciência, ela está aqui nesse livro do autor Wallace de Watts, A Ciência de Ficar Rico. E é muito importante você saber de que o autor, ele levou 25 anos para escrever esse livro. Então, realmente, esse aqui é um estudo, é, é um estudo científico, realmente, este livro, na verdade, ele é um manual prático para o sucesso. E saiba que as pessoas que ficaram ricas, as pessoas que se tornaram realmente bem-sucedidas, as pessoas que conseguiram alcançar os seus maiores sonhos e os seus melhores objetivos, elas seguiram esse passo a passo de forma consciente ou de forma inconsciente, elas seguiram as leis, elas seguiram os princípios que estão aqui neste livro, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Watts. Então eu recomendo para você adquirir esse livro, você que está buscando melhorar a sua vida em algum campo de atividade, em algum aspecto da sua vida, você que está procurando realmente algo mais elevado, principalmente você que busca a sua liberdade financeira, você que busca a sua melhoria no campo econômico e financeiro. Então eu recomendo que você estude esse livro. Porém, eu preciso te dizer o seguinte, que a grande maioria das pessoas que estudam esse livro, elas não entendem em toda a sua profundidade os ensinamentos desse livro, porque realmente é um conceito inovador, é algo que você não está acostumado, é algo que vai contrariar as suas crenças, é algo que vai fazer uma revolução naquilo que você acredita. E é por isso que muitas pessoas leem esse livro e elas não conseguem realmente aplicar na sua vida os ensinamentos de Wallace de Watts, os ensinamentos aqui da ciência de ficar rico, porque realmente por essa diferença entre o que as pessoas acreditam e o que o autor está nos ensinando aqui. Porque você vai precisar mudar as suas crenças, você vai precisar realmente mudar a direção, principalmente, dos seus pensamentos. Então, neste vídeo de hoje, eu vou te ensinar aqui sobre o primeiro princípio da ciência de ficar rico, que é por onde você vai começar a mudar a sua vida, por onde você vai começar a trilhar por um caminho de sucesso para você alcançar a riqueza em sua vida. Então preste muita atenção, assista este vídeo até o final, porque realmente este é um assunto precioso, esse é um assunto valioso e que pode fazer uma grande diferença em sua vida. Então vamos lá, qual é o primeiro princípio da ciência para ficar rico? Então o primeiro princípio trata-se do pensamento, isso mesmo, o pensamento. Então, você precisa desenvolver a habilidade de pensar naquilo que você quer, de pensar em seus objetivos, de pensar naquilo que você deseja para a sua vida e parar de pensar em seus problemas, parar de pensar naquilo que você não quer. Então, você vai precisar aprender a direcionar os seus pensamentos somente para onde você desejar, somente para onde realmente for importante para você. Então essa é a primeira questão, porque muitas pessoas acham que não têm controle sobre seus pensamentos. Porém, isso não é verdade. A partir do momento que você decidir dominar o seu pensamento, saiba que você tem esse poder. Você tem o poder de dominar completamente os seus pensamentos da sua mente consciente. E é muito importante você entender de que você tem uma mente que é dividida em duas partes. E eu já gravei vídeos ensinando sobre isso, mas eu vou te lembrar aqui sobre isso. Então, você tem uma mente consciente, que é a primeira parte da sua mente, e essa mente consciente, ela se forma a partir dos seus 7 anos de idade. Então, uma criança dos 0 aos 7 anos, ela não tem a mente consciente. Por isso que ela não sabe sobre o que é certo, o que é errado. Por isso que uma criança pequena faz artes, faz bagunça, derrama as coisas no chão, porque ela não sabe distinguir entre o certo e o errado, porque ela não tem a mente consciente. Porque a mente consciente é a mente julgadora, é a mente que
que separa entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, é a mente que faz a distinção, é a mente que raciocina, é a mente que pensa. E essa mente você pode dominar completamente a partir do momento que você aprender as técnicas certas para isso. E a outra parte da sua mente é a mente subconsciente. Então, a mente subconsciente você já nasce com ela. Então, uma criança dos 0 aos 7 anos, ela tem apenas a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela não pensa, ela não julga, ela não raciocina, ela apenas executa as suas funções vitais, ela mantém a sua respiração, ela mantém os seus batimentos cardíacos e ela executa aquilo que ela acredita como verdade. Aquilo que é impresso nela, ela executa, ela faz acontecer em sua vida. Então ela tem o poder da realização. Ela é conhecida também como ventre da criação, porque é ela que executa, é ela que faz você agir, é ela que determina o seu comportamento. Mas aqui o nosso assunto é sobre a ciência de ficar rico. Então, o primeiro princípio para a ciência de ficar rico é o pensamento. Então, é muito importante você entender isso, de que você pode dominar o seu pensamento consciente a partir do momento em que você aplicar as técnicas certas, a partir do momento em que você entender realmente como que funciona a sua mente. Então, o primeiro princípio é você dominar o seu pensamento. É você pensar somente em seus objetivos. Então, eu vou achar aqui para você aonde o autor Wallace de Watts, aqui no livro, ele nos explica sobre esse importante assunto. O Wallace de Watts, como eu disse, ele demorou 25 anos para escrever esse livro. Então, realmente, esse livro tem um ensinamento profundo e que é muito importante você realmente entender e colocar em prática em sua vida. Então, o autor, ele nos diz o seguinte: para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Então você precisa adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Pensar, portanto, em seus objetivos e parar de pensar em seus problemas. Aí ele continua: pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. O que isso quer dizer? Pensar a verdade independente das aparências. Então nós já vamos ver o que o autor chama de verdade. Então, o que é independente das aparências? Independente das aparências é você parar de pensar por aquilo que é sugestionado pelo ambiente, por aquilo que você percebe, por aquilo que você capta pelos seus 5 sentidos. Então, uma pessoa que pensa pelas aparências, ela nunca vai ficar rica. Por quê? Porque o pensamento dela vai estar sempre pulando de um lugar para outro. O pensamento dela vai ficar variando conforme ela vê, conforme ela ouve, conforme ela sente o gosto. Então, principalmente conforme ela vê e conforme ela ouve, ela vai pensar de acordo com isso. Então, uma pessoa que pensa pelas aparências, ela pensa, por exemplo, ela olha para vamos dizer, para um animal, ela pensa naquele animal. Vamos dizer, ela olha para um elefante, ela vai ficar pensando no elefante, entendeu? Ou ela escuta alguém falar alguma coisa, ela escuta alguém falar que aconteceu um acidente, ela vai ficar pensando naquilo. Então, é uma pessoa que tem o pensamento dominado pelas aparências, ela nunca vai ficar rica, porque ela não vai pensar naquilo que ela quer. Ela vai pensar naquilo que o mundo apresenta para ela, nas circunstâncias que vão acontecendo ao seu redor. Então, a pessoa que pensa pelas aparências, e infelizmente hoje a grande maioria das pessoas pensam pelas aparências, ela pensa somente no que acontece, no que vai acontecendo, no que vai sucedendo e no que ela vai vendo e no que ela vai ouvindo principalmente. Então essa pessoa nunca chegará ao sucesso, nunca chegará a ficar rica. Então, para ficar rico, você precisa começar a pensar a verdade. E o que é a verdade que o autor aqui está nos dizendo? Então, podemos entender que a verdade é pensar nos seus objetivos. Por exemplo, se você quer construir uma casa. Eu sempre uso o exemplo da casa porque agora eu estou começando a construir uma casa aqui no sítio. Então, se você quer construir uma casa, você precisa pensar nesse objetivo. Pensar na casa. Como que você quer a casa? Você precisa sonhar com a casa do jeito que você quer que ela fique pronta. Então, você precisa pensar na casa e parar de pensar em distrações, parar de se distrair com coisas inconsequentes que não
tem a ver com o seu objetivo. Então, pensar a verdade é pensar no seu objetivo. Mas o seu objetivo, ele precisa estar alinhado, ele precisa estar de acordo com as leis do universo. Então, aqui está o grande detalhe. Porque se você tiver um objetivo muito esdrúxulo, um objetivo fora dos padrões da ética, da moral, fora de que seja algo desonesto, que seja algo que vá prejudicar outra pessoa, então você até pode alcançar esse objetivo, mas lá na frente você vai cair. Então entenda que pensar a verdade, você precisa pensar em um objetivo, mas esse seu objetivo precisa estar dentro das leis do universo. Então esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe, é onde muita gente tropeça. Então não é você ter um objetivo egoísta para a sua vida, um objetivo para satisfazer apenas o seu lado e um objetivo que vai prejudicar as outras pessoas. Então tome cuidado na escolha do seu objetivo. Inclusive eu tenho te dado a sugestão de que você deve colocar como seu primeiro objetivo você desejar alcançar uma renda 5 vezes superior à renda que você ganha atualmente. Então coloque um objetivo na sua mente. Então, e comece a pensar nesse objetivo. Então isso é pensar a verdade. Um objetivo que esteja de acordo com as leis do universo. Então por isso que você também precisa aprender e precisa entender e precisa aplicar em sua vida sobre as leis do universo para o sucesso. Inclusive eu tenho vários vídeos aqui ensinando sobre essas leis e tenho treinamento também, treinamento 5x1, onde eu te ensino sobre esses assuntos, sobre as leis do universo para o sucesso e sobre como que você pode realmente alcançar uma renda 5 vezes maior do que você ganha atualmente. Então vai lá, adquira o treinamento 5x1, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, e você vai realmente entrar em um caminho de sucesso, você vai alcançar, eu posso garantir para você que se você realmente se empenhar, se você se comprometer, se você aplicar em sua vida, você vai conseguir uma renda, um faturamento 5 vezes maior do que você ganha atualmente. Tenha certeza disso. Então, pensar a verdade é pensar no seu objetivo. E esse objetivo, esse sonho, esse propósito que você tem para a sua vida, ele precisa estar de acordo com as leis do universo para o sucesso. Então eu vou ler aqui para você mais um pouquinho do que o autor Wallace de Watts nos explica sobre o primeiro princípio da ciência de ficar rico. Então todo o homem, todo ser humano tem o poder natural e inerente de pensar o que quer. Então é isso que eu estou dizendo para você. Você tem o poder de pensar no que você quer. Mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Então por que a grande maioria das pessoas pensam de acordo com as aparências? Porque é fácil. É fácil você pensar pelas aparências. Você não precisa se esforçar. Então, o seu pensamento ele vai automaticamente pensando nas aparências. Então eu estou aqui do meu lado está a minha caminhonete. Então se eu olhar para a minha caminhonete e eu pensar na minha caminhonete, eu estou pensando pelas aparências, porque eu estou pensando naquilo que eu estou vendo. Então é muito fácil, eu não preciso me esforçar. A caminhonete está aqui do meu lado. Então se eu olhar para ela e eu vou ver, é uma caminhonete branca. Ela tem detalhes preto, ela tem os faróis vermelho, né? Então, se eu olhar para a minha caminhonete, eu vou pensar na minha caminhonete. Então, eu estou pensando pelas aparências. Então, pensar pelas aparências é muito fácil. É por isso que a grande maioria das pessoas pensam pelas aparências. E pensar a verdade, pensar em seus objetivos, exige o quê? Exige esforço. Exige que você utilize a sua força de vontade. Exige que você desenvolva as suas faculdades mentais, principalmente a sua faculdade mental da vontade que você vai usar aqui. Então é muito importante também você aprender sobre as faculdades. E mais uma vez eu te digo que lá no meu treinamento 5x1 você vai aprender também sobre as faculdades mentais, porque senão você não vai entender o livro. Você vai ler o livro. De nada adianta você ler esse livro se você não sabe o que são leis do universo, se você não sabe o que são faculdades mentais, se você não sabe o que é pensar a verdade, se você não sabe o que é pensar pelas aparências, de nada adianta você ler o livro, porque você não vai entender. É por isso que muitas e muitas pessoas compram esse livro, estudam esse livro e elas não entendem nada. E nada muda em sua vida porque elas não entendem, porque elas precisam ter um conhecimento mais profundo
para poder realmente entender o que o autor quis ensinar, o que o autor ensinou através desse livro. Então, pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independente das aparências, é trabalhoso, implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. Então, aqui está o grande detalhe, que hoje nós temos apenas 2% ou 3% de pessoas que são ricas no mundo, porque essas pessoas não têm preguiça de pensar a verdade. Essas pessoas, realmente, elas têm a disposição de pensar a verdade, de pensar em seus objetivos e de ter os seus objetivos de acordo com as leis do universo. Essas pessoas que ficam ricas, essas pessoas, esses 3% de pessoas que hoje são bem-sucedidas, elas desenvolveram suas faculdades mentais. Elas pagaram treinamentos, elas investiram em conhecimento, elas investiram nelas mesmas. Então, esse é o melhor investimento que você pode fazer em sua vida, investir em você mesmo. Então, é por isso que eu te digo, adquira o treinamento 5x1. O meu treinamento, aonde eu coloco, aonde eu te ensino sobre as leis do universo, aonde eu te ensino sobre as faculdades mentais, aonde eu te ensino sobre as ondas cerebrais, aonde eu te ensino sobre todos esses assuntos, sobre crenças limitantes, sobre paradigmas e muitos assuntos que realmente são os assuntos que você precisa primeiro, são conceitos que primeiro você precisa entender, primeiro você precisa aprender para você começar a trilhar por um caminho de sucesso. E aqui eu estou ensinando você sobre o primeiro princípio da ciência de ficar rico. Então, o primeiro princípio é você pensar do modo que você quer e parar de pensar do modo que você não quer. Então, de modo geral, o autor está nos dizendo aqui, de modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Aqui está também um detalhe muito importante. Você pensar a verdade, quando o seu objetivo ele é contrário às aparências, então se torna mais difícil ainda você pensar a verdade, você pensar em seu objetivo. Então toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Então aqui o autor matou a charada. Então aqui está o grande detalhe. Então se você realmente entender esse trechinho aqui do livro, se você colocar em prática em sua vida, você vai ficar rico. Você vai ficar rico, não tenha dúvida disso. Porque é o primeiro princípio. Porque quando você aprender a direcionar o seu pensamento, quando você aprender a pensar em seus objetivos, quando você aprender a pensar a verdade, independente das aparências, então imagine o seguinte, imagine uma pessoa que está cercado pela doença, ou uma pessoa que está cercado pela pobreza. Então, mesmo assim, ela precisa pensar o contrário daquilo que ela está cercado. Uma pessoa que está cercada pela pobreza, vamos dizer, um mendigo que está dormindo embaixo do viaduto, ele pode pensar em riqueza? Ele pode, porque a mente dele é livre. Ele não precisa pensar em pobreza, mesmo ele sendo um mendigo, mesmo ele sendo um morador de rua, mesmo ele dormindo embaixo do viaduto. Então, um mendigo que está dormindo embaixo do viaduto, se ele começar a pensar a verdade, se ele começar a pensar assim, eu sou rico, em algum tempo eu me tornarei uma pessoa rica, e ele começar a pensar essa verdade e ele começar a definir um objetivo para a vida dele, saiba que em pouco tempo, talvez em 1 ano, em 2 anos, ele pode ser uma pessoa rica. Ele pode sair da sarjeta, ele pode sair da rua, ele pode sair debaixo do viaduto e ir morar numa mansão. Então entenda que a força do pensamento ela é enorme e você pode conquistar tudo o que você deseja, mas para isso você precisa começar a pensar do modo certo, porque você desperdiça a sua energia nos seus pensamentos. Você desperdiça o seu tempo nos seus pensamentos. Você desperdiça a sua força, você desperdiça o seu poder nos seus pensamentos. Quando você não sabe pensar do modo certo, quando você não sabe pensar a verdade, quando você não sabe pensar em seus objetivos, quando você não alinha os seus objetivos com as leis do universo, quando você não desenvolve as suas faculdades mentais, então você desperdiça a sua vida, você desperdiça o seu tempo, e o tempo vai passando e nada de extraordinário, nada de abundante acontece em sua vida. Por quê? Porque você é o culpado, porque você não vai em busca de conhecimento, porque você tem preguiça de pensar, porque você não quer pensar a verdade, você não quer pensar em seus objetivos. Então você nunca ficará rico se você não começar a pensar do modo certo. Então entenda que o primeiro princípio da ciência de ficar rico é você começar a pensar
no que você quer, é como você começar a pensar em seus objetivos, é você dominar a sua mente consciente, é você dominar o seu pensamento e você direcionar somente para aquilo que você quer. É você direcionar os seus pensamentos a maior parte do tempo para os seus objetivos, para os seus sonhos, para os seus propósitos e para você parar de pensar em coisas negativas, parar de pensar em problemas, parar de se preocupar com aquilo que pode não dar certo, parar de temer o futuro, parar de temer o fracasso, parar de temer a vida e você realmente acreditar, você confiar em você, confiar em seus talentos, confiar em seus dons, confiar em suas habilidades, confiar que o poder do Criador, que o poder de Deus está em você e você pode utilizar esse poder em seu favor e você pode ficar rico. Então, aprenda a pensar do modo certo, aprenda a pensar a verdade, aprenda a elaborar objetivos de acordo com as leis do universo e aprenda a usar a sua força de vontade para você pensar a maior parte do tempo naquilo que você quer e parar de pensar naquilo que você não quer. E é entendido? Então espero que realmente esse vídeo tenha agregado valor em sua vida. Eu sou Cláudio Kister, esse é o seu canal Segredos do Sucesso. Se você está gostando desses assuntos, eu te convido, curta esse vídeo, faça um comentário, compartilhe com as suas redes sociais e assista os outros vídeos do meu canal, porque você realmente só tem a ganhar. E adquira o meu treinamento 5x1, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, para você realmente entender sobre todos esses assuntos muito necessários, por onde você pode começar a trilhar pela sua jornada de sucesso. Um abraço e até o próximo.